Fala pessoal, fala Mongaguá, fala você do Brasil e do mundo ligado aqui no Voltando à Base. É mais uma vez um prazer imenso estar aqui com você para mais um programa e com certeza, como sempre, falando de coisas assim muito importantes concernentes à vida, ao estilo de vida, né? A gente tem a intenção aqui de trazer um pensamento ou pensamentos que corroboram aí para que você tenha uma vida melhor, uma vida mais criativa, uma vida mais, enfim, desenvolvida sobre as possibilidades, né? Que nós temos aí tantas possibilidades dos nossos olhos todos os dias em que estamos aqui vivos nesta terra. E eu quero abordar um assunto aqui interessante. Na verdade, não é nem um assunto, mas um gancho aqui que o Alan dos Santos, muita gente conhece, está lá nos Estados Unidos, né, por conta de perseguições políticas e tudo mais. E o assunto não é política, é só uma observação que eu quero fazer. O Alan, essa semana, recebi um link com um vídeo e ele fez uma reflexão sobre o comunismo e o capitalismo, né? Ele tratando este assunto, daquela velha história que estamos há algum tempo no Brasil, né? Do nós contra eles. E eu tenho aqui defendido um ponto de vista interessante que eu tenho falado sempre, obviamente, sobre Cristo, sobre as Escrituras, a importância, a eficiência, a autoridade das Escrituras, né? A autenticidade. E temos falado aqui de diversos assuntos, né, dos mais variáveis, e vemos que em todas as formas e todas as frentes que falamos, seja ela na ciência, na filosofia, na religião, na teologia, né, na história, tudo isso, né, se converge aí sobre Cristo, e é o que nós temos trabalhado aqui dia ou programa após programa. E o de hoje não é diferente, trazendo este breve contexto aí do Alan dos Santos, que faz esse comentário sobre o comunismo e o capitalismo. E ele aborda ali uma frase interessante que ele diz que é o seguinte: olha, não é capitalismo contra o comunismo ou comunismo contra o capitalismo, né? Não é esse jogo de nós contra eles. E ele finaliza ali dizendo: é na verdade o comunismo contra o cristianismo. E isso me chamou a atenção porque é um assunto recorrente nos lugares onde passo, nas mesas onde me sento e nos assuntos que geralmente eu trago e tento abordar com a maioria das pessoas, né? Então a gente tem, na verdade, assim, o mundo acontecendo, a política acontecendo e, obviamente, né, nos últimos anos no Brasil, uma polarização política, e não é sobre política que eu vou falar, embora esteja dentro desse assunto também, mas este jogo do nós contra eles, né? Já falamos aqui, abordamos também, é a religião, é a cor, a etnia, enfim, são costumes, preferência ou opção sexual, né? Que divide as pessoas, condição financeira, intelectual. E a gente percebe que aqueles que estão no poder, que deveriam aí, né, ter o poder vindo do povo e para o povo, nós vemos que há um grupo de mandatários no país, que está no mundo, que, por sua vez, aí coordenam as coisas e organizam, né, o sistema de vida. E por mais que nós tenhamos ou tentemos dizer que nós não estamos conectados a nada disso, ou que não gostamos de política, ou isso ou aquilo, qualquer decisão política, qualquer decisão que ocorra na questão jurídica, enfim, em quais forem os âmbitos da vida comum, da vida social, tudo que está refletindo sobre a sociedade, querendo nós ou não, acaba aí atingindo a cada cidadão, a cada pessoa, a mim, a você, né, os réis mortais que, ainda que não tenhamos nenhuma posição de destaque na sociedade, nenhuma posição política de poder ou, enfim, com certeza tudo o que decidem aí cai sobre nós. E dentro deste início aqui, quando o Alan dos Santos ele comenta do comunismo contra o cristianismo, eu achei bastante interessante porque é algo que também já tratei aqui no programa, né? Já tratamos aqui no Voltando à Base sobre os donos do mundo, temos um programa com esse nome, né? Os donos do mundo que articulam as coisas. E como eu estava dizendo, eu tenho passado por lugares e tenho dito, olha, a questão não é esse contra aquele, a questão não é uma disputa política desse, daquele, né? Quem sabe até não estão dentro do mesmo dispositivo de controle e, enfim, de organização, de orquestração, né, do mundo. Mas o
fato é que a sociedade como um todo, vou até aqui me atrever a dizer a humanidade, ela tem ido por um caminho e que a gente não sabe se tem volta, que é um caminho de, talvez, de autodestruição. E eu não quero ser aqui o profeta do caos, aqui, né, o profeta do apocalipse, mas a gente vê que a agressão às famílias acontece, ocorre, né, dioturnamente. Então a gente vê programas de televisão, a gente vê músicas, né, onde os princípios éticos, morais da sociedade, da família, têm sido corroídos pouco a pouco, né, com uma roupagem de coisa bacana, de coisa livre, de viver liberdade. Falamos no último programa sobre liberdade. Se você não assistiu, né, volta, entra aqui no canal e dá uma procurada aqui na lista de vídeos, tem lá o programa sobre a liberdade, né? Eu chamei de a coluna do meio, né? Qual é a liberdade que estamos vivendo? Estamos de fato vivendo uma liberdade? Então é um programa interessante também que vale muito a pena você assistir. Mas voltando aqui ao assunto sem perder, né, o fio da meada, o que é que nós estamos tratando aqui na verdade? Eu tenho falado às pessoas que a questão ela é muito mais ampla. Falamos isso aqui também no programa com meu querido amigo Ricardo Felício, né? Tratamos lá dentro de uma questão da geopolítica, né, na política mundial, né, sobre a questão dos donos do mundo que orquestram, que querem que você entendam as coisas ou que você receba as coisas, ou que você aceite as coisas. Então, nós percebemos que a tecnologia, ela tem, ao invés até de ajudar, né, ela tem, como é que eu vou dizer, trazendo como consequência, né, o agravamento da questão até da incapacidade ou da diminuição do entendimento, do desenvolvimento cognitivo das pessoas, né, e da sociedade como um todo. Então, a gente percebe que muitas são as ferramentas para tirar o seu foco daquilo que realmente deve ser o objeto de preocupação e de pensamento das pessoas. Então, a sociedade como um todo, né, não é aí uma luta deste partido contra aquele partido, deste povo contra aquele povo, do comunismo com o capitalismo, né, do pobre contra o rico, do preto versus branco, do homo versus hétero. A questão é que estes donos do mundo têm uma missão que é, de fato, fragmentar a sociedade, porque quando você fragmenta a sociedade, você tem mais facilidade para manobrá-la. E o ponto que chamou minha atenção aqui, e eu quero, né, falar com você sobre isso, é justamente o que eu ainda não tinha visto ninguém, né, vamos dizer, desse conjunto de pessoas, né, que tem hoje, né, uma visibilidade, né, pessoas que são pessoas públicas, e eu fiquei muito impactado com essa declaração do Alan, sobre que a verdadeira luta ela é de fato, né, do comunismo contra o cristianismo. Porque de fato é isso que nós temos defendido, temos falado aqui. E não só do comunismo, mas como o mundo como um todo. O objetivo do mundo como um todo, sociedade, humanidade, é sim, né, de desqualificar, de desabonar, de desacreditar dos ensinamentos das escrituras, da base das escrituras que declaram sobre Cristo, né, do que os apóstolos trataram, do impacto que Jesus teve na sociedade, como Jesus mudou a história do mundo, como Jesus impactou e como os discípulos, os apóstolos, né, impactaram o sistema político, econômico da sua época, enfim. E muitos políticos, inclusive, descobriram isso, muitos líderes, como eu vou dizer, né? Muitos mandatários descobriram isso e estão hoje em igrejas e têm os seus acordos. Então, nem a igreja ou a instituição religiosa que deveria ser exemplo conforme as escrituras, e eu vou te mostrar hoje aqui, já não consegue mais, e eu vou te mostrar por quê. Não consegue mais manter-se aí, né, isento da participação do sistema como um todo. E a questão é que o sistema, os donos do mundo, eles sabem. E eu coloquei aqui o nome do programa de hoje o que eles sabem. O que eles sabem que você não sabe? O que eles, os donos do mundo, o que o sistema sabe
que o Alan dos Santos sabe? O que os homens que estão lá em cima sabem e que eles não nos contam ou não te contam, não falaram? Então eu tenho falado há muito tempo com muitas pessoas de que a briga não é Lula-Bolsonaro, a Lula não é direita-esquerda, a luta não é capitalismo, comunismo. A luta é principado e potestade contra aqueles que são escolhidos de Cristo. Esse é o ponto. Então, o que é que eles sabem? Eles sabem o que vai acontecer. Eles sabem dos projetos ou da revelação das Escrituras sobre o final dos tempos. Eles sabem. E por isso é que se articulam. E por isso é que buscam ferramentas de dominação. É por isso que estão no poder. Porque eles sabem o que vai acontecer. E talvez você não saiba, mas hoje eu vou te contar. E quero convidar você a participar comigo deste programa até o final para compreender tudo aquilo que nós temos para compartilhar com você mais uma vez neste programa. Ok, pessoal? E não se esqueçam também, o nosso grande técnico de imagem, de som, né, o Diego, vai colocar para você aqui embaixo no rodapé o nosso perfil do Instagram, o @PRMarcosFracácio. Se você puder compartilhar, se você puder se inscrever, se você puder seguir-nos no canal, vai ajudar bastante, eu tenho certeza disso. Ok, pessoal? Então, eu quero começar aqui com uma frase que eu citei a semana passada, uma frase atribuída a Sócrates, que diz o seguinte: considero próprio investigar a razão de ser de todas as coisas como são, e rejeitar todas as opiniões sem explicação. Lembrei-me daquela música, né, da Cássia Eller, né? Sem explicação, não tem explicação. Ou seja, a gente precisa entender um pouco mais as coisas até para poder dar uma opinião. E aqui o que Sócrates diz é o seguinte: olha, é melhor a gente saber, entender, investigar a razão de como as coisas são, do que a gente ficar dando opinião sem ter explicação, né? Então eu quero convidar você, ao invés de trazer ou ter opiniões vazias ou tradicionais, né, porque ouviram de alguém, que a gente possa junto aqui caminhar e dar alguns passos sentido ao conhecimento e, obviamente, voltando à base, né, para que a gente possa compreender um pouco mais do que está acontecendo no mundo com a humanidade. Ok, pessoal, vamos lá. Na segunda carta do apóstolo Pedro, né, ele diz o seguinte aos cristãos do primeiro século. Ele fala assim: olha, amados, amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Ele tinha escrito a primeira a Pedro. Em ambas, eu quero despertar com estas lembranças a sua mente. Então, olha que interessante, né? Parece um negócio meio de Matrix, assim, tal, porque um camarada da Bíblia, o Pedro, o apóstolo Pedro, para alguns o São Pedro, para alguns o primeiro Papa, enfim, o Pedro que caminhava com Cristo, que andava com Jesus, ele diz o seguinte: olha, eu quero despertar a mente de vocês. Não é uma questão religiosa, é uma questão de despertar da mente. Então a gente está achando que a luta é política, você está achando que esse é do bem, que aquele é do mal, que esse é bacana, aquele é ruim. Na verdade, se nós formos analisar, né, o comportamento de cada um, né, tanto um quanto o outro tiveram oportunidades de olhar pelo povo, para o povo e trabalhar com o povo, né, mas uns fizeram uma parte, outros outras, mas de fato, no fim das contas, qual verdadeiramente ali, né, fez o que deveria ser feito, ou pelo menos na minha ou na sua visão, no nosso ponto de vista, na nossa opinião, sem o conhecimento daquela causa, que é a causa política, né? Mas a gente para refletir e acaba não entendendo, fala, poxa, como que esse aqui que era do bem, né, apoiou o presidente da Câmara, que é o camarada que teria o poder de tirar aquele que prejudica a nação, que está mandando em todo mundo e em todos. E agora, né, começaram até a mexer com os Estados Unidos. E aqui eu quero me abster de posições políticas, mas a tratar os fatos em si. Os fatos são esses. Então, assim, nós temos uma pessoa no Brasil que não foi eleita por ninguém, não ganhou um voto sequer e está aí mandando e desmandando e cutucando a onça com vara curta. E o que eu estou dizendo para você? Que estas pessoas, né, estão todas dentro
do mesmo, como é que a gente vai chamar aqui para, enfim, do mesmo contexto, né, de poder, poderiam ali, alguns trabalhar um pouco mais, outros, enfim, de outra forma, e poderiam mudar a situação ou ter feito, ter tido atitudes que poderiam ter dado resultados diferentes. Fato é que o sistema continua sendo sistema e o sistema continua querendo apagar a história de Cristo e o sistema continua querendo apagar Deus da vida das pessoas e a Bíblia dos nossos dias e Cristo da nossa história. Este é o ponto, né? E aí você vê o apóstolo Pedro aqui tratar de uma forma bastante interessante, porque ele nos chama ao despertar da mente. Pedro, ele não fala assim, olha, a gente precisa fazer o sacramento, a gente precisa ter uma fé. Não, olha o que Pedro diz. Olha, eu escrevi 2 cartas para vocês e em ambas eu quero despertar estas lembranças à sua mente sincera, para que vocês se lembrem, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador Jesus que os apóstolos ensinaram a vocês. Então, Pedro, ele chama a atenção da igreja numa carta dizendo, pessoal, olha, não é uma questão metafísica, não é uma questão de crença, é uma questão de despertar a mente. Vamos despertar a mente e nos lembrarmos do que os apóstolos disseram. E eu vou trazer aqui a você um texto que o apóstolo Paulo colocou na sua carta à igreja da Galácia. Ele diz o seguinte, no livro de Gálatas 5, verso 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, o que o apóstolo Paulo está tratando aqui? E o Pedro manda lembrar dos ensinamentos dos apóstolos. Ele fala assim, olha, tragam à sua mente o que os apóstolos ensinaram. Lembrem-se do que os apóstolos ensinaram. E o que eles ensinaram? Que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, tem a ver com o programa da semana passada, mas nós estamos falando de liberdade. Quando eu falo de liberdade, nós não estamos presos ao sistema político pela liberdade que temos, porque a liberdade está dentro de nós, a liberdade é em Cristo. E eu vou mostrar para você no final do programa aqui como ela vai se realizar. Então, as pessoas elas podem tirar a sua casa, elas podem tirar a sua liberdade de ir e vir, né? Elas podem fechar até a sua boca, né? Como a gente tem visto. Homens indo morar em outro país porque não podem ter a liberdade de expressão. Então, podem tirar a liberdade de expressão, mas eles não podem tirar a liberdade que Cristo te deu, nem mesmo com a morte, né? Então, assim, nem a morte pode tirar a liberdade que Cristo lhe deu. Então, um valor aqui que está em jogo e é tão profundo, e a gente tem uma dificuldade tão grande de falar sobre essas coisas, não de falar, mas de compreender, que a maioria das pessoas não entendem, ou não querem entender, ou não se dão, né, ao trabalho de querer compreender o que aqui estamos falando, ou o que as escrituras estão dizendo. Então, o Pedro está dizendo assim, olha, lembrem do que o Paulo falou, por exemplo, né? E uma das coisas que Paulo falou assim, olha, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então, o seguinte, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Quer dizer, você não é escravo do sistema, você não é escravo, assim como o pessoal não era naquela época submetido ali, estavam dentro do regime do sistema e do Império Romano, mas eles não eram mais presos ao sistema. Então você vê que interessante aqui, porque é uma liberdade que ela literalmente, né, ela te tira do ponto de vista da liberdade humana, da liberdade física, da liberdade visual, e te leva para um outro ponto de liberdade. E nos pede, né, o apóstolo Pedro nos pede para lembrar, trazer à mente o que os apóstolos tinham dito, por exemplo, Paulo, para que nós possamos permanecer firmes e não voltarmos atrás para sermos de novo escravos do sistema. Na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo traz uma outra frase aqui importante, ele diz o seguinte, o Senhor é Espírito e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Nós também tratamos isso daqui no último programa. Por quê? A liberdade não é o local físico. A liberdade é onde Deus está. E qual é a reflexão interessante aqui? Que a Bíblia diz o seguinte, olha, vocês são templos do Espírito. Se eu sou o templo do Espírito, o Espírito agora habita em mim, então onde o Espírito estiver, há
ali a liberdade. Então, onde existe a liberdade? Onde o Espírito está. Então, onde Deus está, tem liberdade. Então, onde eu estou, onde Deus está, ali eu desfruto da liberdade que Cristo me libertou. Então, eu era escravo, né, do sistema, eu era escravo do jugo, eu era escravo ali do regime, eu era escravo do sistema, mas agora nós em Cristo temos uma liberdade que é verdadeira, real, factível e não é uma ilusão. Ainda, o Pedro, citando para que nós possamos aí nos lembrarmos, na sua carta, para nos lembrarmos do que disseram os apóstolos, mais um texto do apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Onde que estão os filhos de Deus? E eu me pergunto isso quase todo dia, porque nós vemos igrejas lotadas, mas não vemos os filhos de Deus. Nós vemos igrejas abarrotadas de pessoas com pensamento material, com pessoas querendo a liberdade financeira. Vemos outros supostos ou pseudo-cristãos falando de uma pseudo-liberdade, mas que na verdade não vivem a liberdade em Cristo, mas vivem presas dentro de currais evangélicos, dentro de currais religiosos, dentro de aprisionamentos religiosos, né? E aí o apóstolo traz aqui, olha, a natureza, ela aguarda, a natureza criada, ela aguarda, e aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, né? Então assim, a gente ainda não sabe quem são os filhos de Deus, porque se fossem aqueles que estavam na igreja, com o tipo de igreja que nós temos hoje, na sua maioria, talvez fique um pouco difícil de entender que ali vão filhos de Deus. Mas o assunto não é esse, só para eu te contextualizar aqui. Aí ele coloca aqui, pois ela, a natureza criada, foi submetida à inutilidade pela sua própria escolha. Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança. Esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, o que é que nós entendemos aqui? Você pode não concordar e você tem o direito. E eu só estou aqui trazendo um pouco mais de conhecimento sobre você, conforme a frase que citamos no início aqui, né, de Aristóteles, né? Vamos examinar a razão das coisas como elas são. Então, eu estou dizendo para você que a escritura que nós já tratamos, já falamos, já entendemos que ela é verdade, que ela é real. Já trouxemos aqui pessoas da área da ciência, pessoas da meteorologia, do clima, cientistas, trouxemos Marcos Eberlin para tratarmos aqui da verdade sobre o universo, né? E tratar com o Felício as mentiras sobre o clima, enfim. Nós entendemos que não estamos caminhando com Cristo porque acreditamos num Salvador do mundo, enfim, né, que seja um negócio como um escape, né, como o ópio, como algo que nos leva para reflexões abstratas e subjetivas, como muitos pensam que o cristianismo é. Então, o cristianismo que é de fato, que é realidade, que é verdade, o Cristo revelado nas Escrituras, nós vemos aqui que ele nos convida, né, para viver uma liberdade da decadência, uma liberdade da escravidão da decadência em que a humanidade se encontra. E como é que a gente vive essa liberdade, né? Essa liberdade, ela é dada aos filhos de Deus. Então, o que eu estou dizendo a você é que você só vai começar a entender que é sistema contra Cristo quando você começar a entender o que nós estamos falando aqui, né? Ou não porque nós aqui, mas porque é o que a Escritura traz aqui, nos explica, nos deixa aqui uma condição bem interessante que eu vou ainda ler para você aqui nesse programa. Olha só o que ainda o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Colossenses. Ele fala o seguinte: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos de Deus por causa do procedimento de vocês mesmos. Mas agora ele, Deus, os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então, quando a gente está falando de liberdade, nós não estamos falando de uma liberdade. A Bíblia não está tratando aqui de uma liberdade que é uma liberdade terrena. Não é uma liberdade da cadeia, não é uma liberdade das drogas, não é uma liberdade de viver uma vida como se bem entende, independente dos princípios morais e éticos estabelecidos. Então, o que a gente está falando de liberdade é uma liberdade que quem vai
possuir, ter, viver esta gloriosa liberdade são aqueles que são filhos de Deus. E aqui ele trata disso de uma forma fantástica, porque ele diz que esses filhos de Deus foram reconciliados pelo corpo físico de Cristo. Então muita gente ainda acha que Cristo é o fruto da mente, da imaginação, de uma história, de uma religião, blá blá blá, aquela coisa toda que a gente já tratou aqui várias vezes. Cristo não é um ser que viveu e que alguém falou, ele não é baseado em ancestralidade, ele não é baseado em tradição oral, né? Cristo é fato, é real, é vivo, é vida, é morte, é ressurreição, é comprovação. Nós já tratamos aqui das provas históricas de Cristo fora das Escrituras. E é este Cristo vivo que morreu e ressuscitou que o apóstolo Paulo trata aqui, dizendo que através dele ele nos reconcilia à verdadeira liberdade. Então a liberdade que muitas vezes nos prometem, a liberdade na igreja, a liberdade no trabalho, a liberdade financeira, esta liberdade, ela é, na verdade, relativa, porque é uma liberdade momentânea, passageira do mundo que vemos e como o vemos. E as Escrituras tratam de uma questão muito mais profunda sobre isso, uma liberdade que não se pode ver, uma liberdade que não se pode tocar, mas ela pode ser vivida. Né? E o apóstolo Paulo viveu essa liberdade, e os filhos de Deus vivem essa liberdade. E aí talvez você deve estar pensando assim, poxa, pastor, não estou entendendo direito essas questões aí do Paulo e tal. Eu vou voltar para a carta do Pedro. É porque o Pedro começou a falar, olha, lembrem, tragam à mente de vocês aquilo que os apóstolos ensinaram. Isso que Paulo ensinou. E aí, continuação de Pedro, verso 3, ele diz assim, ó. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias, lembra o tema do programa? O que eles sabem. Olha só. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da vinda de Jesus? Desde que os antepassados de vocês morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Olha só. Mas eles deliberadamente se esquecem, explica o apóstolo Pedro, de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. Se você não entende do que eu estou falando, de que Deus criou os céus e a terra, dá uma pesquisada no site, ou no YouTube, ou no Google, ou no Instagram, sobre o Dr. Marcos Eberlin. E ele vai te explicar nos seus inúmeros vídeos, no seu material repleto de informações, no seu grupo que chama-se Teoria do Design Inteligente, e ele vai explicar para você como que um grupo de cristãos, de cientistas, inclusive ateus, não cristãos, eles entendem que o mundo foi criado de bate-pronto por um ser inteligente. É a teoria do design inteligente. Nós estamos falando de evidências disso no universo. Então busque, procure aí Marcos Eberlin e você vai entender um pouco mais. Procure aí Adalto Lourenço, você vai entender um pouco mais do que estamos falando. Então o que eu estou dizendo aqui, esta verdade revelada por Pedro, ele diz, mas eles deliberadamente, eles que zombam, se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existe os céus e a terra, existe o céu e a terra, e estes foram formados pela água. E pela água, o mundo daquele tempo também foi submerso e destruído. Dr. Marcos Eberlin também explica sobre o dilúvio no seu material riquíssimo sobre a explicação do mundo. Verso 7. Pela mesma palavra, olha só, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. O que eles sabem? O início do nosso programa e o nosso tema deste episódio. Eles sabem disso. Eles sabem que o mundo foi criado. Eles sabem que um ser inteligente criou um mundo. Eles sabem quem são os povos semitas. Eles sabem da Arca de Noé. Eles sabem dos descendentes de Sem. Eles sabem de toda a história, porque está registrado na história. Os donos do mundo sabem dessas coisas e eles sabem deste dia do juízo. Eles sabem.
O grande problema é que eles tiram Cristo da sua casa e enfiam lá pornografia, e enfiam desconstrução moral, e enfiam na sua casa, na sua mente, na cabeça dos seus filhos, a destruição das famílias. Eles colocam coisas banais o tempo todo diante dos teus olhos. E aí você acaba vivendo uma vida de banalidade. E aí você não tem tempo para pensar. Você não tem tempo para analisar qual é a razão das coisas como são. E aí, muitas vezes, a gente cai para dar opinião sobre o que a gente não conhece. Mas os donos do mundo, eles sabem da volta de Jesus. Eles têm certeza. E é por isso que existe essa articulação. E é por isso que o Alan dos Santos disse que a questão não é a nós contra eles, direita, esquerda, comunismo, capitalismo. Mas ele diz que é o comunismo versus o cristianismo. E eu digo ainda mais, que é o sistema mundial contra o cristianismo. Porque é o que temos visto e é o que temos observado no carnaval, nas Olimpíadas, no futebol, no entretenimento, na mídia, nas organizações que deveriam zelar aí pela qualidade de vida das pessoas ou do mundo. Não existe outro objetivo para eles, a não ser enganar a sociedade, enganar a humanidade, como se o dia do juízo não acontecesse ou não fosse acontecer. Eles têm certeza de que Cristo está vivo e eles sabem que Cristo vai voltar. E é por isso que eles tentam esconder. É por isso que eles criaram um factoide, como dizia o Luxemburgo, né, sobre o Vanderlei Luxemburgo, o técnico. É por isso que eles criam o factoide do Cristo, do Natal, e mantêm a esperança acesa sobre ele. Né? E é por isso que eles criam ali toda aquela festa do Natal sobre o menino Jesus. E é por isso que Hollywood mantém a tristeza da paixão de Cristo nos seus filmes a cada ano. Porque é importante para eles você entender que Jesus, como criança, um menino, não tem nenhuma conexão com a tua vida, porque é apenas uma criança, e que quando cresceu, morreu. Então eles fazem o nascimento, eles estão te dizendo o que eles acreditam, o que eles sabem. Eles estão dizendo, ele nasceu e ele morreu, e eles acabam com a história ali. E muitas vezes, quando alguém vai falar para você do cristianismo como essência de vida, como realidade de vida, você não acredita ou não entende por quê. Pegaram tudo isso, criaram uma grande religião mundial, chamada de cristianismo romano, e assim como na época do Império, ainda hoje, o sistema quer, deseja e está te enganando. Mas eles sabem o que está acontecendo. E você precisa despertar para isso. Você precisa deixar de ser escravo, viver a escravidão da decadência humana. Você precisa entender que a liberdade ela não é financeira, emocional, ela não é liberdade amorosa ou afetiva. Isso não é liberdade. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós nos sujeitamos, nos tornamos escravos disso. Então as pessoas estão, na verdade, entrando e lotando os templos. Eu vou falar aqui dos evangélicos porque sou pastor e eu não quero aqui ofender nenhuma outra religião, nem a mesma, o cristianismo, mas eu queria que você entendesse que não é sobre religião. A questão ela é muito superior a isso. É sobre verdade e mentira, é sobre realidade e virtualidade. É sobre o que é, como são, as coisas como são e como querem que você veja. Continuando. O apóstolo Pedro diz: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então é importante a gente compreender o que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo, olha, Deus não quer o mal de ninguém, muito pelo contrário. Deus quer que você entenda e que se arrependa de viver nessa matriz aí. Tipo, pô, eu me arrependi de viver sem Deus. Agora eu entendi quem é Deus, quem é Cristo, quem é a coisa toda. E não é uma igreja lotada. Nós pegarmos aqui 5 igrejas grandes aqui e pegarmos agora, se você fizer uma pesquisa agora aí, eu não vi, tá? Mas eu vou, enfim,
Se você pegar aqui 5 igrejas evangélicas no Brasil, grandes, e pesquisar qual foi a pregação do último domingo, muito provavelmente foi uma palavra de vitória, liberdade, de melhoria de vida, de cura, de favor de Deus. Sempre é. E coisas que, enfim, nada tem a ver com o cristianismo, de certa forma. Aí, por que Pedro estava dizendo isso aqui? Olha, Deus não demora em cumprir a sua promessa, como alguns têm dito. Não demora. Ele só está esperando que as pessoas se encontrem, né? Aí ele diz assim no verso 10: o Senhor virá como ladrão na noite. Os céus, preste atenção nisso, assim como a ciência hoje, a ciência de Marcus Eberlin, a ciência do TDI, do design, da teoria do design inteligente, a ciência do Ricardo Felício, a ciência da Bíblia, a teologia bíblica, a boa teologia bíblica, ela aponta para isso, ela já sabe disso, ela apresenta evidências disso, que a palavra é verdade. E ele diz assim, ó, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão na noite. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra, e tudo que nela há, será desnudada. Olha que negócio extraordinário. Visto que tudo será assim desfeito, é fato, o Pedro sabe, ele está dizendo, vai acontecer. Que tipo de pessoa é necessário que você seja? Olha que interessante. Talvez você saiba o tipo de pessoa que o seu pai quer que você seja. Talvez você saiba que tipo de pessoa a sua mãe quer que você seja, a sua esposa. Tem muitos homens que já não têm mais personalidade deles, eles assumem a personalidade da esposa. Por quê? Porque eles fazem tudo que a esposa quer ou vice-versa. Muitos de nós sabem exatamente que tipo de pessoa o outro quer que nós sejamos. Mas olha o que a Bíblia pergunta. Visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Olha o que Pedro está perguntando. Olha o que a Bíblia está perguntando para nós. Que tipo de pessoa você deve ser? A gente se amolda aos padrões do mundo, como disse o apóstolo Paulo. A gente se amolda ao padrão do pai e da mãe. A gente se amolda ao padrão da namorada, da esposa, do filho. Enfim, a gente se amolda ao padrão do patrão. A gente se amolda ao padrão da torcida de futebol. A gente se amolda a tudo. Mas a Bíblia pergunta, que tipo de pessoa é necessário que você seja? Aí ele vai responder, ele diz assim, ó, vivam de maneira santa e piedosa. Olha isso. Esperando o dia de Deus e apressando o dia da sua vinda. Você tem noção do que nós estamos falando? Né? A gente tem noção do que a gente está falando? Que tipo de pessoa nós devemos ser? Que tipo de pessoa eu preciso ser? Ou que tipo de pessoa a Bíblia entende que eu devo ser? A gente se preocupa com todo tipo de coisa. A gente se preocupa com todo tipo de necessidade. Mas a gente poucas vezes se pergunta, como é que Deus espera que eu seja? Então Pedro, quando ele vai falar aqui do fim do mundo, ele fala assim, olha, o céu vai passar, a terra vai passar, e Deus espera que vocês vivam de maneira santa, de maneira separada. Ele espera que vocês vivam de maneira piedosa. O que é piedade? É devoção. Ele espera que vocês vivam a vida de vocês esperando o dia de Deus, o dia do juízo, o dia do último dia. O dia do final, o dia do fim, o dia do juízo final. E eles sabem disso. E é por isso que o sistema te engana. E olha que interessante. Ele coloca aqui, né? Deixa eu só voltar aqui o slide aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Olha só. Aqui.
Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Então, nós precisamos viver, aqueles que creem em Cristo, aqueles que entendem que são filhos de Deus, de uma maneira diferente. De uma maneira que não se deixa mais escravizar pelo sistema, que não se deixa mais escravizar pela mídia, que não se deixa mais escravizar por qualquer situação. Então, nós precisamos, na verdade, compreender o que é que Pedro estava querendo. Olha só. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nessa terra não vai ter justiça. Nessa terra, quem domina são, de fato, os donos do mundo. Portanto, amados, diz o apóstolo Pedro, enquanto esperam estas coisas, que coisas? Novos céus e nova terra, onde habita a justiça? Empenhem-se. Deve haver um empenho, um trabalho, um esforço para serem encontrados por Jesus em paz, imaculados e inculpáveis. Como é que eu me torno imaculado, inculpável e em paz? Quando eu vivo de maneira santa e piedosa. Entende? Então, olha só que interessante. E para finalizar, Pedro diz assim, ó. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor Jesus significa salvação. Como também como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma, quer dizer, o mesmo assunto, em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Qual é o assunto da carta de Paulo? Paulo trata de Cristo vivo, do fim dos tempos e do retorno de Jesus e a glória da liberdade daqueles que viverão com ele na eternidade. Ainda segundo Pedro, diz assim, ó, suas cartas, a de Paulo, contém algumas coisas difíceis de entender, as quais, presta atenção, olha que interessante isso aqui. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, com as quais os ignorantes e instáveis, eles torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, o que é que os donos do mundo eles fazem? Eles distorcem as escrituras, eles ignoram as escrituras e eles têm pensamentos de instabilidade, não conseguem estar firme. E aí o apóstolo Pedro nos orienta, fala, olha, Paulo fala disso o tempo todo. Então, não seja você instável. Comece a ver, né, como Aristóteles disse, é importante que a gente analise as coisas pela razão daquilo que são. Então, o que é que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo, olha, a gente tem um pensamento firme, direto, um propósito definido de quem somos em Cristo. E vocês precisam entender isso de uma vez por todas. Olha só que interessante, ele cita novamente Paulo, e eu vou ler mais uma carta de Paulo aqui, um trecho. A carta de Paulo aos Romanos, verso 8, diz assim, olha, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, qual é a liberdade? Olha que profundo que nós estamos falando aqui. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Não tem nenhuma condenação, porque agora o Espírito de vida, que é Cristo, me libertou. E me libertou de quê? Lembra que eu falei que eu ia mostrar para você o que é a verdadeira liberdade? A verdadeira liberdade, ela nem está nessa vida aqui. Eu sei que talvez seja meio difícil de compreender o que eu estou falando. Mas se você teve dificuldade de compreender, volta o vídeo, vê de novo do começo. Presta atenção. Observa novamente. Se precisar ver 2 vezes, 3 vezes, veja 2 vezes, entenda isso. A liberdade não está num bom trabalho, a liberdade não está numa família linda, a liberdade não está numa igreja boa, a liberdade não está na boa saúde, a liberdade não está na capacidade de locomoção, a liberdade não está na expressão. Isso são reflexos da liberdade. A liberdade verdadeira é aquela que o apóstolo Paulo diz. Olha, o Pedro aqui ele vai dizer, ele fala assim, eu já está acabando o tempo da minha vida aqui nesse tabernáculo. O Paulo também fala sobre isso, né? O tabernáculo que nos prende, este corpo. E aí é interessante porque nós não estamos falando aqui do Gasparzinho, do espírito que vai evoluir, que vai encarnar, reencarnar, o que vai incorporar ali ou acolá.
Nós estamos dizendo uma verdadeira liberdade de ressurreição em Cristo, como Cristo ressuscitou, sendo Ele mesmo a primícia, o primeiro, o exemplo da ressurreição. E é por este Cristo que ressurgiu, que ressuscitou e que reviveu, e que Paulo viu, e que Pedro viu, e que tantos outros viram, e que o Joséfo viu, Flávio Joséfo, enfim, e que tantos outros viram, que Pôncio Pilatos. Este Cristo é o Cristo que falou assim, olha, aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. E é dele que Paulo está falando. Ele diz aqui, olha, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou a lei do pecado da morte, da lei do pecado da morte. Então, quer dizer, tem uma lei de pecado, uma lei de morte, uma condenação, e a Bíblia nos apresenta aqui uma verdadeira liberdade desta condenação, que só existe por meio de Cristo Jesus. Então é importante nós entendermos qual é o propósito dessa liberdade. Paulo vai falar isso lá em Colossenses 2:8, ele fala o seguinte: tenham cuidado para que ninguém escravize vocês com vã filosofia e filosofias enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas. Olha isso. Vã filosofia e enganosa que se baseiam em tradição humana e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Então assim, ó, ele está dizendo, filosofia vã, enganosa, tradição humana, princípio elementar deste mundo, os elementos naturais deste mundo. Não é isso que deve definir ou decidir a sua vida na Terra. O que deve definir a sua vida na Terra é a espera por Deus, é a espera por Cristo, é a vinda de Jesus no último dia. E eles sabem disso. Eles sabem disso. E é isso que nós estamos tratando neste dia. Portanto, verso 17, ainda de 2 Pedro, no capítulo 3, ele vai finalizar a carta dizendo, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais e nem percam a sua firmeza e caiam. Quer dizer, tomem cuidado, fiquem atentos, guardem-se para que nós não sejamos levados pelo erro. Olha que interessante. E aí ele dá um conselho aqui fantástico. Uma vez que você conseguiu entender e que você está compreendendo o que eu estou falando, não é um tempo de, eu entendi, agora parei e fiquei aqui. Olha o que Pedro diz. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e para sempre. Amém. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que está tudo revelado. Mas muita gente não quer ver, entender, saber. Ninguém quer olhar, ninguém quer. Por que não quer? Porque os donos do mundo, eles estão trabalhando para que você seja lesado, enganado, ludibriado. Eles tiram tudo isso que nós falamos até aqui do dia a dia, das escolas, enfim, das instituições, das empresas. Então hoje é tudo pelo hedonismo, é tudo pelo egoísmo, é tudo o que vale é que eu me sinta bem. Né? E, na verdade, a verdadeira liberdade está em Cristo. E talvez isso ninguém nunca tenha te falado. E é isso o programa de hoje. É esse o programa de hoje. E é por isso que nós estamos aqui falando para você que você precisa e que eu preciso voltar à base. Da mesma maneira que a ciência comprova que a Terra foi feita de bate pronto, a própria Escritura confirma que a Terra vai ser destruída e virá uma nova Terra. E haverá um novo tempo. E haverá o reinado de Cristo. E haverá um momento especial. E haverá, então, quando vencermos a morte, uma verdadeira liberdade. A liberdade que te vendem não é a liberdade. Eu lembrei agora aqui do comercial, quando eu era criança, né? Acho que era, se eu não me engano, de um cigarro. Então tinha lá, né, a verdadeira liberdade, e o cara fumando e tudo mais. Então as pessoas querem dizer que, para você hoje, que você pode fazer tudo o que você quer. Isso não se chama liberdade, isso se chama hedonismo, isso se chama egoísmo, isso se chama, enfim, o que eu quero, a minha capacidade ou a minha possibilidade de ver o que eu entendo como liberdade. E o que nós trouxemos aqui hoje no Voltando à Base foi uma nova visão, que é velha, né? Que não é nova, na verdade. Nova para muitos de nós, nova para muitos de vocês que estão vendo hoje alguém falar sobre este assunto, sobre uma verdadeira liberdade, uma liberdade que, né, ela vai além daquilo que nós compreendemos como seres humanos. E eu quero finalizar aqui deixando a frase de novo do Aristóteles para que você não esqueça que considero próprio investigar a razão de ser de todas as coisas como são e rejeitar as opiniões sem explicação.
Hoje nós tivemos explicações de muitas coisas. Nós conseguimos ver muitas coisas sobre a liberdade, sobre a verdadeira liberdade, sobre a luta do bem e do mal, sobre quem é quem, sobre o que eles sabem. Disso tudo, eles sabem. E agora, você também sabe. Também sabe. Então agora eu quero convidar você a compartilhar este conteúdo, se você entendeu que ele foi importante para a sua vida. Se este conteúdo abriu a tua mente, abriu os teus olhos, se você começou a enxergar as coisas um pouco diferente, se você ao menos parou para pensar, se de repente você parou e pensou, peraí, do que ele está falando? Vale a pena você voltar, assistir novamente e muito a pena você compartilhar. Mais uma vez eu vou pedir que você converse com seus pastores, vocês que são evangélicos, converse com seus pastores, passe esse vídeo na escola dominical, na EBD, na EBF, passem esse vídeo, compartilhem com as pessoas. O evangelho de Cristo está mais vivo do que nunca, mas os filhos de Deus ainda serão revelados. Os filhos de Deus não estão nas igrejas cheias, mas estão vivendo a liberdade que Cristo concedeu a cada um deles. Ok, pessoal? E a frase final que eu quero deixar, também deixei aqui semana passada, do Jonathan Edwards, que ele diz o seguinte: se nossas vidas não forem uma jornada para o céu, elas serão uma jornada para o inferno. Se você crê, vai ser ótimo. Se você não crê, vai continuar sendo verdade. E o meu desejo é que você possa desfrutar dessa verdade e depois não vá dizer que ninguém te avisou. Você pôde hoje entender um pouco mais sobre o cristianismo, sobre a liberdade e sobre a vida com Deus. Ok, pessoal? Então eu quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo aqui até o final do programa. E mais uma vez, se puderem, compartilhem com os seus entes queridos, familiares, amigos e inimigos. Entrem lá no perfil do Instagram, sigam-nos e com certeza teremos o maior prazer de responder a vocês lá e nos ajudem a compartilhar esta mensagem com o maior número de pessoas possível, ok? Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, se Deus permitir. Fiquem com Deus e até lá.